ordenado, né? Então não é somente pregar. Se a pessoa recebeu o Senhor, você ainda tem que cuidar dela, ensinando ela, cuidando dela, né? Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Ele ainda nos dá essa garantia, essa segurança. Pode ir, eu estou com você, né? Mas a gente percebe que existe oposição quanto a essa vontade do Senhor para nós. Por que que o Senhor falou isso para Paulo? Foi à toa? Não foi. Aqui ele estava pregando o Evangelho. Aí olha só, no versículo 5 de Atos 18, fala assim: quando Silas e Timóteo desceram para a Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Aí no versículo 6 fala: opondo-se eles e blasfemando. Tem oposição. Sabe por que a gente não sai muitas vezes? Os irmãos estão saindo às vezes, porque tem oposição. Aqui já era a oposição clara e aberta, né, contra Paulo, contra o Evangelho. Sim. Para nós, às vezes, é uma oposição velada que o inimigo coloca. Né? Não tem nada te impedindo, mas tem algo te segurando. Entendeu? Verdade. E não deixa você sair. Não nos deixa sair. Então tem a oposição, irmãos. Essa oposição aí é o inimigo atuando, né? Opondo-se eles e blasfemando. Estão blasfemando do Senhor. Estão blasfemando do Evangelho. Então, por isso que no versículo 8, e ele ainda permaneceu ali. Aí ele falou assim, aí Paulo deixou eles de mão, os gentios, e você vê que são os gentios, né? Era aqueles que Paulo era próximo, tinha ligação, né? Porque quando ele chegou ali, ele estava indo na sinagoga, ele ia para a sinagoga pregar, né? Você vê que tinha muitos judeus ali, veio vários judeus lá de Israel, né? E ali quando eles chegavam, eles implantavam a religião judaica e eles viviam aquilo ali, né? Então Paulo, quando os encontrava, ia lá pregar. Sim. Ele ia falar da palavra do Velho Testamento, mas ele ia explicar a realidade do Velho Testamento. Sim. Que é Cristo, né? Sim. Então quando ele começava a pregar Cristo, né, ele pregava para os seus também. E graças ao Senhor. Então Paulo fez isso. Aí diz aqui no 7, diz assim: saindo dali entrou, né, ele saiu da sinagoga e falou para ele: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, né? E aí partiu para os gentios. Aí no 7 fala: saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. E no 8 fala: mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, né? E aí, meu amigo, como é que não vem oposição, né? Como é que não vem oposição? Sim. E com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Sim. Então, o inimigo vendo essa atuação de Paulo, vendo o Evangelho avançando, ele vai criar oposição. Sim. Vai criar oposição nas nossas saídas para pregar o Evangelho. Vai surgir. Entendeu? Vai surgir, né? Mas aí o Senhor aparece para Paulo. Sim. Teve Paulo durante a noite uma visão. Nós possamos ter também uma visão. Sim. Precisamos ter uma visão. Amém. Hoje o Senhor está dando visão para nós. Sim. Hoje a palavra para nós, a palavra profética é sair e pregar o Evangelho. Sair e pregar o Evangelho, irmãos. Nós precisamos sair. Sim. Né? Então, e o Senhor vem trazendo meios para nós, mecanismos, né? Ferramentas, sim, amém. Né? Meios que facilitam a aproximação, a abordagem com as pessoas, né? Sim. O Senhor, Ele faz isso para nós. Amém. Tem vários testemunhos aí Tem. da comportagem dinâmica, Inclusive né? tem irmãos agora que estão sendo aperfeiçoados. Exato.
Teve Irmãos, um irmão que mandou usar para mim que os pezinhos dele tá cheio de caldo. pois é. Porque ele disse que desde quando chegou Ó, lá. não para. Aí eu falei para ele assim, que são maravilhosos os pés de quem anuncia. De quem anuncia as boas novas, né? Então o Evangelho, ele tem que avançar. Sim. Nós não temos outra alternativa. Amém. Nós não viemos ser cristãos. Sim. O Senhor nos chamou, né? Isso são alguns princípios que está em 1 Coríntios, logo no versículo 1. Sim. Né? Nós precisamos entrar percebendo esses princípios, né? Essas experiências. Capítulo 1 de 1 Coríntios já diz assim para nós: Paulo, sim, chamado pela vontade de Deus. Amém. Irmãos, tenham convicção disso. Verdade. Você é alguém chamado por Deus. Amém. Você não está aqui por acaso. Sim. Você não está aqui por sorte. Sim. Você está aqui porque você é alguém chamado. Amém. Olha, irmãos, se eu não tivesse essa convicção de que de fato Deus me chamou, certamente eu não estaria congregando, não estaria hoje visitando vocês. Verdade. Não estava. Verdade. Você tem que ter essa experiência. Deus te chamou. Amém. Deus chamou a cada um de nós. Amém. Aí ele fala, para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. Aqui é outra experiência. Sim. Você não está só. E você não é alguém que se envolve na obra do Senhor sozinho, que vai fazer tudo sozinho. Não é. Paulo não estava só. Ele tinha cooperadores. Ele tinha companheiro. Companheiro, cooperador aqui, ó. Sim. Isso é um princípio. O que o Senhor falou para nós lá em Marcos, né? Sim. Quando colocou os 70 para sair. Ele mandou em 70 direções, um para cada direção? Não. Ele mandou dois. Você não é individual. Sim, amém. O seu chamamento, por um lado, foi individual. Sim. Mas o teu serviço, amém, o teu trabalho na obra do Senhor não é individual. Sim. Não adianta você querer fazer. É isso mesmo. Sozinho, que você pode, que você é capaz, deixa que eu faço, Senhor. Não é assim. Não é assim. Não é. O Senhor deseja que você tenha experiência Sim. no corpo de Cristo. Isso é a vida do corpo. Sim. É a vida do corpo. Não é a sua vida individual, é a vida do corpo. Né? É aqui onde você vai aprender, né, a ter paciência, né, ser mais flexível. Um é mais lento, outro é mais... Exato. Um é mais lento, outro é mais rápido. Né? Um canta mais alto, outro canta mais baixo. Aí tem que equilibrar esse negócio aí, né? Eu vou dizer, eu estava cantando aqui, ó. Você escuta a voz de todo mundo. Aqui nós não cantamos e tem só uma voz, né, que é o que deveria ter, né? Nós cantamos aqui juntos aqui e a gente escuta a voz de todo mundo. O Senhor aprovou esse hino aqui, já está aprovado. O Senhor aprovou, né? O Senhor desfrutou, Deus viu, né, o corpo funcionando. Amém. Então, a igreja de Novo Gama, amém, né, também tem suas dificuldades, como a igreja em Corinto. Sim. Né? Mas nós estamos aprendendo, estamos juntos, que nós fomos chamados, né? Temos essa experiência, né, que nós não podemos servir sozinhos, que não somos super-homens. Né? E aí ele continua, mais experiência aqui, ele fala do invocar o nome do Senhor, né? No versículo 2 ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, né? Sim. A igreja de Deus que está em Corinto, aqui ele trabalha, né? Ele trabalha através da palavra em nós, né? Sim. Já entrando num dos problemas que existia na igreja em Corinto. Quando ele fala que a igreja é de Deus, verdade, ele já está trabalhando um problema que era um dos principais, né, que já gerava muita
muita contenda entre os irmãos, Sim, que era a questão da divisão. verdade, é isso mesmo. A igreja é de Deus. É de Deus, não é de homem. A igreja não é minha, Sim. a igreja não é de alguém aqui ou de Sim. alguém ali. Sim. A igreja é de Deus, ela pertence a Deus. Sim. Né? Senhor Jesus. Amém. Aí ele fala, a igreja é de Deus, Amém. isso é o aspecto universal da igreja. Verdade. A igreja de Deus mostra para nós o aspecto universal da igreja. Universal, é isso mesmo. Mas aí ele fala que está em Corinto. A igreja que está em Corinto. Corinto, é isso mesmo. Então, no seu aspecto universal, a igreja é de Deus. Sim. É só a igreja. O Senhor olha para cá para o Novo Gama, Pedregal, ele está vendo somente a igreja aqui no Novo Gama. Sim, a igreja de Deus está aqui. Isso. Aí, em Corinto, já é o aspecto do terreno, da base da Sim, igreja, sim. onde o fundamento é colocado. Verdade. Essa realidade tem que ser forte em nós, tem que atuar em nós. Né? Nós não temos um nome de homem, uma doutrina diferente. Não, nosso fundamento é Cristo. Amém. Nosso fundamento é Cristo. Amém. E esse fundamento está colocado, o terreno, o limite desse fundamento, Tem um limite. no seu aspecto local, é a cidade. Sim. É a igreja em Novo Gama, Sim. é a igreja em Corinto. Sim. Né? Então, isso precisa ficar forte em nós. Verdade. Né? Senhor Jesus. Amém. Aí aqui ele já trabalha isso, essa questão, né? Os aspectos. Já entrando, já nos deixando claros de que não pode haver divisão, Sim. não pode haver partidarismo, não pode haver dissensão, né? Deus não se agrada, é um pecado, Sim. é um pecado, né? Aí ele fala para nós, né? Aí, mesmo em meio a toda essa situação dos irmãos em Corinto, da igreja em Corinto, porque eles trouxeram para a igreja tudo o que eles tinham da cultura, da tradição, da religiosidade deles. Então ficou uma mistura tão grande ali que os problemas começaram a surgir. Verdade. Relacionamentos, Sim. entendeu? Cada peculiaridade de um batendo com a do outro ali gerava um problema. Verdade. Gerava um problema, então eles tinham muitos problemas. Né? No mínimo 11, né? Foi citado para nós aqui, tem no mínimo 11 grandes problemas. Grandes problemas. Fornicação, Sim. litígio entre os irmãos. Litígio. Explica o que é litígio. Um irmão pega o outro e faz um negócio com ele, o negócio não dá certo, vai discutir isso lá no tribunal. Na justiça. Lá na justiça. Isso é um litígio entre os irmãos. Então havia isso. Sim. Muita sensualidade. Sim. Né? Então coisas que eles já tinham, eles trouxeram, né, para Verdade. dentro da igreja. Né? Prática, né? Práticas. Né? É isso. Então eles tinham muitas dificuldades. Muitas coisas eles não entendiam ainda. Né? Como é que é a mesa do Senhor, né? Como é que a gente se porta aqui no nosso casamento. Então, Não discerniam a mesa, né? não discerniu o pão, o sangue, a mesa, eles não sabiam as coisas. O Sim. véu, o uso do véu, os dons, falar em línguas, eles estavam tudo bagunçado, tudo desequilibrado. Né? Então, aqui nesse início ele trata disso, né? Sim, ele amém. se reporta primeiro ao problema da divisão. Divisão, problema chave. Divisão, né? No versículo 10, ele fala isso para nós. Sim. Ele roga para nós. Né? Amém. Rogo-vos, irmãos, Sim. pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem é o nome? É o do Senhor Jesus. Jesus Cristo. É do Senhor Jesus. Amém. Aqui não tem nome de homem, não. Sim. A igreja de Deus, a Amém. igreja não dá destaque ao nome de homens. Não. Não dá destaque a conceitos doutrinários, Sim, a verdade. interpretações. Sim. Nada disso, é o nome do Senhor Jesus. Amém. É o nome do Senhor. Aí ele fala que faleis todos a mesma coisa, Sim. né? E que não haja entre vós divisões Oh, Senhor. ou dissensões em outras versões, mas tudo é a mesma coisa, Sim, amém. tudo, né?
Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, Sim. ou seja, no mesmo pensamento, na mesma mente, né? E aí ele fala no mesmo parecer, ou seja, na mesma opinião, Verdade. A gente às vezes tem algumas deliberações no nosso meio, às vezes um não concorda, o outro não concorda, mas no final nós temos que entender que o Senhor, Ele tem uma direção, Ele tem um profeta. tem uma determinação, tem profetas, né? Tem uma palavra profeta. Aí a gente precisa entender Tem uma isso. direção. Tem uma luz. Se nós não formos Sim. mesmo que às vezes a gente não compreenda tanto, ou não se envolva tanto Verdade. com determinado encargo, Sim. mas eu ainda quero ser um com aquele encargo. Amém. Mesmo que eu não seja um comportor dinâmico, Falar. mas eu sou um com a Amém. comportagem dinâmica. É isso Eu sou mesmo. né? Ainda não fiz, não. Talvez eu não Ainda ganhei não o participei, encargo. não. Não ganhei o encargo, mas eu sou É, mas eu sou um com encargo. Amém. Os irmãos estão, tanto testemunhos Sim. diversos. Amém. Na pregação do Evangelho lá na tenda, lá no Deck Sul, Sim. lá perto do lago, Amém. não era nem comportagem dinâmica, não. Pregação do Evangelho. Sim. Irmãos, apareceu um presbítero, uma família de um presbítero, Sim. de uma determinada igreja. E os irmãos estão lá orando, né? Amém. Aí teve comunhão com a Sim. esposa Sim. e perguntaram se tinha algum motivo de oração. Né? Sim. O presbítero primeiro ficou meio assim, né? Presbítero, né? Não tem problema. Presbítero, então tá, Não achei que ele o conceito lá fora é esse, né? É, pastor, presbítero não tem problema. Não. O conceito lá fora é esse. Mas não é. Na realidade não é assim. É. E aí, no final das contas, eles falaram, né? Ele falou, não, tem minha filha que está com problema, está internada, doente. Não sei se ela chegou já, passou por uma cirurgia, estava doente, estava até na UTI. Os irmãos oraram. Amém. Oraram. Amém. E aí ali, aquela comoção toda, Sim. e aí durante a semana, ele ligou para os irmãos, Dando testemunho. agradeceu aos Sim. irmãos, ó, irmão, vocês oraram aí, a minha filha saiu da UTI. Amém. Então ele agradeceu. Amém. Amém. Então, é isso que nós fazemos. Sim. Pregar o Evangelho, Amém. compartilhar o Evangelho, Sim. é com todos. Sim. É com aquele que ainda não creu no Senhor, mas também é com aquele que creu no Senhor. Né? Nós precisamos uns dos outros. Verdade. Se a igreja de Deus, Sim. nessa terra, Sim. já tivesse esse viver, já tivesse esse compartilhar, essa esfera, Sim. se não houvesse a separação que há hoje, que infelizmente há, Ainda né? Talvez o Senhor já tinha até voltado. já. E muitas vezes, devido a encargos ou ao nosso ser natural, no nosso próprio meio a gente ainda se divide. Verdade. Às vezes não expomos, mas às vezes fazemos alguma coisa ou pensamos. Tem alguma reserva. Fica ali com reserva. É. Né? Nós precisamos abrir mão e nos despojar de tudo isso. Sim, amém. Por que estava acontecendo isso em Corinto? Sim, por quê? Porque o versículo 12 fala assim, ó, refiro-me ao 11 também. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cói de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. O que era isso aqui? Por que estava acontecendo isso aqui? Nossa. Porque havia preferências. E isso, irmãos, é inerente ao ser humano. Oh, Senhor Jesus. Nós temos preferências em nós. Tem. Nosso meio. Nós temos, isso é natural. Sim. Só que é da nossa alma caída, do nosso velho homem ainda. E a gente Nós temos isso em nós. Sim. O ponto é eu reconhecer isso. Verdade. Quando eu consigo reconhecer isso, entendeu? Aí eu consigo vigiar melhor o meu procedimento, entendeu? As minhas atitudes.
no nosso viver cristão. Sim, amém. Mas se eu não quero reconhecer isso, eu não estou nem aí, não. Eu prefiro esse irmão, eu prefiro aquele. E eu também prefiro esse tipo de doutrina, esse tipo de procedimento, Sim, né? sim. Isso, se você não está nem aí, preocupado com essa situação, isso pode gerar divisão entre nós. Isso gera contendas entre nós, isso gera dissensão entre nós. Sim. Perde-se a unanimidade. Sim. A bênção. A igreja perde o impacto. Verdade. A igreja na terra, Sim. ou a igreja nas cidades, né? Quando falamos a igreja, não estamos nos referindo só a nós, Sim. mas a todos os irmãos que estão aqui no Novo Cana. Sim, amém. O impacto não é maior por isso. Verdade. E o nosso impacto às vezes também não é maior por isso. Verdade. Porque ainda tem essa situação. É inerente a nós. Sim. É inerente ao ser humano. Eu prefiro. Fulano. Vamos fazer uma visita. Vamos na casa de fulano. Às vezes não é aquele que está precisando, às vezes é o outro. Mas eu prefiro visitar, são mais legais. Lá tem um lanchinho. Isso está em nós. Isso ainda está em nós. Né? Então o ponto é nós percebermos, reconhecermos e rogar ao Senhor. Senhor, muda a minha atitude. Sim. Muda o meu... me transforma. Amém. É a transformação que vai tirando isso de nós. Verdade. E que aí o que acontece com isso? No capítulo 3 fala assim, ó. Sim. No capítulo 3 ele fala assim, ó. Eu, porém, não vos pude falar como a espirituais, Sim. e sim como a carnais, Sim. como crianças em Cristo. Oh, Senhor Jesus. Né? No versículo 3 ele diz assim: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Né? Aí no 4 ele diz assim: quando pois alguém diz, eu sou de Paulo, ou seja, eu prefiro Paulo, ou eu prefiro Apolo, né? Não é evidente que andais segundo o homem? Então quando eu tenho essas preferências, eu acabo andando por esse natural que há em mim, né? Isso demonstra que eu ainda sou carnal. Amém. Isso demonstra que eu não sou espiritual. Sim. E eu não consigo crescer. Verdade. Não vai crescer mesmo. Oh, Senhor Jesus. Porque se você prefere alguém, ou certa doutrina, ou certo comportamento, Ou até certo profeta falando. certo profeta compartilhando a palavra, Sim. né? Se houver um problema com ele, você vai entrar junto. Você vai segui-lo. Se ele sair, você vai atrás. Então, é um problema sério. Sim. Nós não estamos na igreja por causa de nome de homens. Não. Por causa de capacidade, de eloquência. Não é por causa disso. Não. Senhor Jesus. Amém. Nós estamos na igreja por causa do Senhor Jesus. Amém. Por causa da sua cruz. Sim. Por causa da sua cruz. Amém. Ó Senhor Jesus. Sim, amém. No capítulo 2 ele fala assim, ó. Sim. Eu, irmãos, capítulo 2, versículo 1. Quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, Sim. eu não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Crucificado. Sim. É Cristo crucificado. Sim. Paulo, ele não... Por que ele fala isso? Porque os gregos, né, eles eram muito cultos, muito sábios, né, filósofos. Até hoje Mas na igreja tinha isso. Mas hoje existe isso também. Tem pessoas que gostam de ouvir uma palavra dada com eloquência. É verdade. Eu gosto. Né? Tem certas palavras que eu vou ouvir que eu vejo ali eu acho muito bom, muito bonito. Sim. Né? Mas não é aquilo ali que vai reger a minha vida cristã. Não é aquilo ali. Sim. Agora, se eu alimentar o natural com aquilo ali, daqui uns dias eu saio da realidade e vou atrás só daquilo ali. Perde o foco. E tem muitos irmãos assim. Sim. E muitas pessoas aí fora, né? Assistindo as palestras, assistindo os coaches, assistindo tudo isso aí. Sim. É bonito, é um falar bonito.
é um falar que muitas vezes, né, não nos deixa legal, né? Nós Tem muito mel, né? É muito bom, Sim, mas não é isso sim, o nosso foco, sim. né? Senhor Jesus, Amém. ele fala aqui, ó, no capítulo 1, né, nós lemos, vamos continuar no capítulo 1. Ele fala que os irmãos receberam a graça, receberam o dom, né? Vejam isso, irmão. Uma igreja com problemas de pecados grosseiros, né? O filho se deitando com a esposa do pai, Sim. né? Pecados grosseiros, pecados diversos, né? Mas o Paulo fala assim para eles, ó, eu sempre dou graças, né? Capítulo 1, no versículo 4, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Olha só, né? Nós muitas vezes agimos diferente. Aquele irmão tem que ir para a disciplina. Tem que ser expulso. Aquele irmão tem que... Não precisa do irmão desse aqui não, desse aqui na igreja não. Né? Ele fala assim, olha só a palavra de Paulo. Eu dou graças ao meu Deus, né? A vosso respeito, a propósito da sua graça, Sim. que foi dada em Cristo Jesus. Sim. Então, todos nós recebemos essa graça de Deus. Sim. Então, ao invés de nós julgarmos, condenarmos, desprezarmos os irmãos, Sim. né, nós precisamos dar graças a Deus. Sim. Porque aquele irmão, ele também recebeu a graça. Você viu? Né? Porque em tudo, versículo 5, fossem enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Sim. O testemunho de Cristo estava sendo confirmado neles, Então, mesmo eles com aquele tanto do problema, aquele caos todo. né? Aquele caos todo, né? Sim. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. o qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Dependente da nossa situação, da situação de alguns irmãos, das suas dificuldades, do que tem passado, se está envolvido com um pecado ou com alguma coisa assim, Sim. ele também foi chamado à comunhão do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Agora, a reação dele vai ser de acordo com a nossa atitude com eles. Sim. Né? Vai ser de acordo com a nossa atitude. Sim. Amém. Se a minha atitude é de desprezo, é de julgamento, é de condenação, ele de fato ele vai morrer. De fato morre. Né? Senhor Jesus. Né? Então, o que nós temos aqui para nós? Nós temos a cruz de Cristo. Sim. Né? Temos esse Cristo crucificado. Né? Aqui no versículo, vamos avançar para o versículo 13, né? Versículo 13, Paulo fala assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Eu dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Sim. Ninguém foi batizado no nome de homem, nenhum de nós Não. fomos batizados por nome de homem. Sim. Né? Batizei também a casa de Estéfanas, além desse não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Né? O Senhor nos enviou, irmãos, nós somos chamados, nós somos também como Paulo, como apóstolos, Sim. nós também somos enviados de Deus para pregar o Evangelho. Sim. Nós lemos lá no final de Mateus, capítulo 28, Sim. do 19 ao 21, nós precisamos ir, praticar o ID, né, do Senhor,
pregar o Evangelho. Amém. Assim nós também desempenhamos a função de apóstolo. Né? O apóstolo vai ser enviado. O Senhor Sim. quer nos enviar para pregar o Evangelho. Sim. Né? Amém? Amém. Aí ele fala assim, ó, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Sim. Se nós procedemos de acordo com a nossa sabedoria natural, de palavra, de conhecimento, de capacidade, né? Se dependemos disso, o que ocorre? Nós estamos anulando a cruz de Cristo. Estamos anulando a cruz de Cristo. Sim. Então, a nossa atitude não é essa. A nossa atitude não é agir com essa nossa suposta capacidade humana, porque na verdade, nós que temos uma realidade do Senhor, a vontade do Senhor, dessa verdade do Senhor, nós nos sentimos incapazes. Sim. Esse tem que ser o nosso sentimento. Verdade. Nós somos incapazes. Sim. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, né? Por causa da cruz do Senhor, né? Aqui é onde está o poder de Deus, né? Onde está o poder de Deus? Né? Versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura, irmãos, para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Amém. Ela é o poder de Deus. Ela. Mas peraí, como é que essa cruz é o poder de Deus? Como que essa cruz é o poder de Deus? Não é? Ela só é o poder de Deus quando nós estamos pregados também naquela cruz. É Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 diz assim, ó. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sim. E aí, qual é a semelhança da morte de Cristo? É a cruz. É a cruz. Sabendo isto, versículo 6, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. E aí, você está de fato crucificado com Cristo? Não é? Você quer matar o seu velho homem, seu natural, com tudo isso que é inerente nesse nosso ser, a nossas preferências, as nossas escolhas, as nossas vontades próprias, entendeu? O meu ego, não é? Se você quer de fato matar isso daí, você precisa ir para a cruz. Sim. É você que tem que estar na cruz. Sim. Essa palavra é muito séria. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. É a tua experiência? É a minha experiência isso? Sim. Quer experimentar a cruz como o poder de Deus? Só tem uma maneira. Só tem uma maneira, irmãos. Sim. É de fato ser pregado nessa cruz. Sim. É de fato você negar o seu natural, Verdade. negar o seu ego, Sim. negar a tua vontade, negar o teu sentimento natural. Sim. Porque aí morre as preferências, Sim. aí elimina as dissensões, Sim. o pecado vai embora. Sim. O pecado vai embora, ele fala, né? Para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. O nosso natural nos leva ao pecado como escravos. Sim. Escravos. Né? Nós pecamos. Né? Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, onde é que está o poder? Está na cruz. Amém. Mas qual é o poder que as pessoas buscam, não é? O resultado, né? O judeu queria o quê? O judeu queria sinais. Sim.
O que muitos buscam hoje? Sinais, milagres, curas, entendeu? Senhor, resolve minha situação financeira, e eu vou te servir, e eu vou ofertar, né? Senhor, Sim. tem misericórdia de mim. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, muitos estão, irmãos, milhares estão buscando isso. Estão nessa linha. Isso se tornou um evangelho. É um outro evangelho. Um outro evangelho. Sim. É um outro evangelho. Sim. Correntes e correntes. Amém. Nos acorrentam, né? Acorrentam os irmãos. Mas outros buscam a sabedoria, né? Uma boa palavra, muito eloquente, muito bonita, muito arrumada, né? Sim. Muito elegante, né? Elegante. Mas não temos elegância nenhuma, né? Sim. Meu terninho velho, Amém. né? Senhor Jesus. Sim. Né? Então o poder de Deus é a cruz. Sim. Isso é loucura. É verdade. Não, eu quero é resolver meu problema. Sim. Eu não quero ser pregado em cruz, não. Verdade. Jesus já foi pregado. É. Né? Eu acho que desconhecem esse versículo, né, irmão, de Romanos 6. Não, acho que desconhecem o versículo, né? Verdade. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O meu velho homem quer é prazer, Sim. alegria, satisfação. Deus, tu és o Deus do ouro e da prata. Sim. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus, Jesus, Ele é o Deus da cruz. Sim. Da cruz. Né? E aí ele fala, isso é loucura, irmão. Sim. Isso é loucura. Não é só para os que são incrédulos, não. Sim. É para muitos irmãos. Verdade. É loucura. Quem quer sofrer, quem quer... Ninguém, irmãos. Aí ele fala, né? Loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. A cruz é o poder de Deus. Sim. Mas quando você só experimenta esse poder quando você tem a experiência, né? Sim. Foi crucificado com ele o teu velho homem. Sim. Paulo lá ele afirma, foi crucificado com ele o teu velho homem. Foi. Né? Amém? Amém. Pois está escrito, versículo 19: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor destes séculos, questionadores, né? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Sim. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? A sabedoria humana não vai te levar a conhecer Cristo. Não. O conhecimento humano, o conhecimento bíblico, Sim. o conhecimento bíblico, o mero conhecimento bíblico não vai te levar a conhecer Cristo. Não vai. Né? Sim. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo, a Cristo crucificado. É o Cristo crucificado. Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vou ficar por aqui, tá, irmãos? Amém. É o que o Senhor tinha para nós hoje. Sim. Mas os irmãos precisam ler o alimento diário, Amém. porque aqui ele relaciona o que deu certo. Sim. E nós precisamos ler, Sim. porque são muitos aspectos de Cristo no 1 Coríntios. Sim. Ele é o Cordeiro Pascal. Sim. E ele, com esses aspectos, ele resolve, ele soluciona os nossos problemas, Sim. nossas dificuldades.
Ele, o Cristo crucificado, Sim. Ele é tudo para nós. Sim. Ele é a solução para todos os nossos problemas. Sim. Mas eu preciso focar exatamente nele como a solução Sim. e não focar nos problemas. Não. Se eu foco nos problemas, Sim. eu estou com a visão direcionada para o foco errado. É verdade. O foco é Cristo, Amém. crucificado, Sim. poder de Deus e sabedoria de Deus. Sim. E aí ele vai mostrando vários outros aspectos. Amém. Ele é o Cordeiro, Sim. Ele é o Espírito, Sim. Ele é o fundamento, Sim. Ele é a rocha. Amém. Ele é tudo para nós ali. Cada um desses aí resolve uma situação nossa. Sim. Mas aí os irmãos têm que ler o diário. Sim. Amém. Em 40 minutos não dá. Amém? Agradeço a oportunidade, viu, irmãos? Amém. Nós queremos estar mais juntos com vocês, tá? Amém. Vamos orar. Sim. Glória a Deus. Senhor Jesus. Dá para os irmãos compartilhar?